Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, então baixe já o OneFootball para você ter e receber, tudo aí na palma da sua mão, transferências, você pode acompanhar ligas europeias, nacionais, internacionais, jogos minuto a minuto e acompanhar o campeonato alemão, a Bundesliga, de graça, isso mesmo, é de graça, cara. Então o link está na descrição desse vídeo, você faz o download e a partir dali você vai ter tudo que acontece no mundo da bola na palma da sua mão, não é mesmo? Bom, galera, falar aqui sobre a defesa do Flamengo não é nenhuma novidade, mas aí a gente parte sobre o que pode ser feito, pra melhorar. Que método pode ser feito pra melhorar? Bota 3 zagueiros, bota mais volantes, bota bloco baixo, só sai na boa. Vamos falar um pouquinho sobre uma maneira que o Flamengo, eu acho que é a única maneira, na minha opinião, a curto prazo, é claro que tem uma questão de você assimilar a ideia, mas no curto prazo, sem mudar tanto assim a característica desse time e que poderia surtir efeito, que é, na minha opinião, se defender com a bola. E aí esse assunto ele já começa a trazer alguns... Já é um assunto um pouco complicado. Defender com a bola é algo que para alguns tá falando... física quântica. Não dá, a galera não entende. O que acontece? Aquela premissa básica de que quem tem a bola ataca e que quem não tem defende, não é bem assim não. Você pode ter a posse da bola como uma ferramenta fundamental para você se defender, partindo básico de uma lógica. A partir do momento que eu tenho a bola e que o adversário não a tem, então, certamente, ele não vai conseguir ser agressivo, certamente ele não vai conseguir marcar gols. A bola está comigo, não é mesmo? Então, o Flamengo manter a bola, essa manutenção da posse da bola, ela é fundamental, na minha opinião, para o estágio, para a fase que o Flamengo hoje está. Pô, William, que estágio é esse? Pô, cara, se eu acompanhar aqui os vídeos, a gente tem falado bastante, e até nas lives, um estágio de vulnerabilidade, de desorganização. Quando o Flamengo está esperando o adversário, ele sofre, e quando o Flamengo não está esperando e aí tem que iniciar uma transição, o último gol do Volta Redonda, por exemplo, ele também sofre. Então, defensivamente, o Flamengo está sofrendo, os números personificam um pouco isso. Então, o nosso papo passa pelo conceito de manutenção da posse da bola. Vou trazer aqui para vocês alguns aspectos sobre esse conceito, vou trazer para vocês alguns números que são importantes para a gente respaldar algumas questões que nós estamos enxergando. Mas os nossos olhos poderiam estar nos enganando, Mas a gente tem um número que acaba respaldando, os números, melhor dizendo, que acabam respaldando um pouco dessa nossa aparente impressão, mas ela é um fato. Só pedir pra galera deixar o like, que é muito importante, e deixar um forte e grande agradecimento aos membros, os novos membros que estão aderindo aqui ao nosso canal, dando essa força, nos ajudando diretamente, confiando no nosso trabalho. Muito obrigado por essa moral de vocês, beleza? Um forte abraço também aos novos inscritos, bem-vindos, espero que gostem aqui do nosso canal. Vamos trazer os números então, que é jogo contra o Palmeiras, o Al Hilal e o Al Ahly, eu acho que são jogos assim mais relevantes, Então, acaba os estudos inclinados a essas partidas, eu acho que eles ficam um pouco mais fidedignos se nós pegarmos jogos contra Boa Vista, próprio jogo do Volta Redonda, Vamos trazer esses jogos. O jogo contra o Palmeiras, o Flamengo teve 61% de posse de bola. Contudo, o Palmeiras finalizou mais ao gol do Flamengo. Então a gente vê 61% contra 39%, o Flamengo finalizou 14 vezes ao gol do Palmeiras e o Palmeiras teve 18 finalizações no gol do Flamengo. Naturalmente, o Palmeiras ele tá num outro estágio, ele tá no estágio já de um trabalho de anos. É um time que fica confortável nessa situação, ele tem menos posse de bola, mas ele se sente confortável. É um time que ataca muito na transição. Então, assim, não tem nenhuma surpresa aqui do Palmeiras, inclusive, ter mais finalização do que o Flamengo, mas olhando pela ótica unilateral do Flamengo, isso não está de acordo. É claro que não é ter a bola por ter. O que o Flamengo tem, em alguns momentos, a ideia não é ter por ter. É ter ou para atacar, é o que o Flamengo, inclusive, faz em alguns momentos, você acaba acelerando, apressando demais, ou, por que não, ter para se defender também. Para você tentar, então, inibir as transições. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos seguindo aqui, falando sobre o jogo contra o Al Hilal, que o Flamengo teve 52% de posse, o Al Hilal teve 48%. O Flamengo até chuta mais do que o Al Hilal, é 13-11, equilibrado, Contudo, não há equilíbrio, é nas finalizações ao gol. O Flamengo acertou apenas 2 vezes e o Al Hilal acertou 5 vezes. 5 de 11 mostra o quê? Não é porque os caras são exímios finalizadores, é que as situações que o Al Hilal consegue
tem de finalização são finalizações claras. E isso, por isso que eu acho legal, às vezes, o balizamento sobre o número, apesar dele não dizer muitas coisas fora de um contexto, a gente vê nitidamente que o adversário ele tem um período de transição, desorganiza o Flamengo, ele tem oportunidades claras. Então é natural e, por consequência disso, ele vai acertar o retângulo. Não é mesmo? Então tá aqui bacana ter essa questão do número. E o último jogo que foi do Al-Ahly, né, desse jogo de maior relevância e importância, o Flamengo teve 55%, né, de posse de bola contra 45% da equipe africana. O Flamengo acertou, né, finalizações, foram 10 e o Al-Ahly teve 15 finalizações. Então é só pra gente entender que não é matemática 2 mais 2 é igual a 4. Não é porque você vai ter mais posse que você vai finalizar mais, o ideal seria isso. E não é porque você vai ter mais posse que você vai vencer ou vai perder. Vamos tirar esses estereótipos sobre a importância da posse. A importância da posse sobre o controle, sobre o protagonismo, não tem nada a ver relação direta com o resultado. Ela pode formar o resultado, mas não é matemática, não é ciência exata. O Al-Ahly teve mais finalização. Então, nesses 3 jogos, a gente vê o indicativo que o Flamengo tem mais posse, contudo, o adversário chuta mais ou chuta melhor. E aí, você pode perguntar assim pra mim, pô, Godoy, mas como é que era essa herança antiga, né, recente, com o Dorival? Pois bem, quando o Flamengo queria se defender, ele não se defendia com a bola. Esse time do Flamengo ele não está formado a se defender com a bola já tem muito tempo. Renato, o Paulo Souza se defendia com o quê, né? Com o Dorival. Não tem esse aspecto, não está no DNA do Flamengo recente, essa defesa com a bola. Quando o Renato queria se defender e o Dorival queria se defender, eles renunciavam à bola, faziam aquilo mais tradicional, né, o mais trivial, desce o bloco. Quais jogos o Flamengo, por exemplo, fez isso que vão ficar na sua memória? Jogos de relevância pro Dorival, pra comissão? São jogos das Copas, principalmente na Copa do Brasil. O jogo contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, o Flamengo vence o São Paulo por 3-1, o Flamengo renuncia à posse da bola, joga pelo contra-ataque. Jogo contra o Corinthians no Maracanã, o Flamengo começa apertando e depois em seguida ele já começa a renunciar um pouco mais à bola, fica mais atrás e assim tenta se defender. E o aspecto, né, aqui eu trago alguns números, por exemplo, o Corinthians teve 62% de posse contra o Flamengo teve 38%, foram 16 finalizações do Corinthians, o Flamengo teve 11 finalizações, e esse jogo contra o São Paulo que é um jogo assim emblemático, que mostra que o futebol não é ciência exata. O São Paulo teve 52% de posse, o Flamengo 48%, o São Paulo finalizou 26 vezes. E o Flamengo finalizou 7. O que demonstra, William, então quando o Flamengo se defendia, lembra, ele não sofria. Não, ele ganhava, mas ele sofria. E aí faz parte também do jogo. 26 finalizações contra 7. A gente pega o resultado e vê como a forma não bate, né? E isso que é o bacana do jogo. E aí, por que eu falo sobre a importância da posse da bola para o Flamengo? Na minha opinião, eu trago aqui alguns aspectos, a gente pode acrescentar, se você lembrar de mais alguns aspectos, é bacana pra gente acrescentar aqui. Desequilibrar a organização defensiva do adversário, eu acho que é um aspecto muito importante, né, do adversário sentir esse desconforto tático de ser desequilibrado. A posse, uma boa posse de bola, ela te dá isso, uma posse bem trabalhada, uma posse ajustada, uma posse associativa, uma posse que em alguns momentos ela é menosprezada, tem um apelido jocoso de estéreo, né, porque não consegue sair nada, mas dependendo do contexto do circuito, ela pode desequilibrar a organização do adversário, gerar perspectiva de impotência e impaciência. Eu acho que isso é ótimo, porque entra pelo aspecto mental do jogo, que ele tá ali sofrendo uma influência direta ao como se joga e quanto está o placar. Então você tem uma posse de bola, muitas vezes você gera essa impaciência ao adversário e gera esse sentimento de impotência. Isso destrói qualquer organização tática, porque destrói o indivíduo. O atleta, quando ele está individualmente se sentindo impotente ou impaciente, ele vai desencaixar, e aí desencaixa todo o coletivo. Então uma posse como essa, onde você consegue, né, impor o seu jogo pela técnica, pela tática, ela é importante nesse aspecto mental. Além de, claro, ter controle sobre ritmo e direção. Esse aspecto de ter controle sobre o ritmo e direção, eu acho que hoje é o que falta ao Flamengo. Muitas das vezes o Flamengo acelera quando não tem que acelerar. O Flamengo tem pressa, os chutões do Davi Luiz, né, esses lançamentos que o Davi Luiz faz, que muitas vezes se tornam chutões, e a gente tem que saber decifrar a diferença de chutão para lançamento, ou a intenção de um lançamento que virou uma execução de um chutão, ela é uma pressa. O Flamengo ele não tem paciência
para ter a bola próxima à sua área na defesa. O Flamengo ele apressa demais essa saída, o Flamengo não tem confiança, falta circuito, falta capacidade técnica. Quando a gente fala sobre capacidade técnica, tendo uma posse, seja de 50%, 55%, quanto seria importante de ter de acertos de passe, na minha opinião, para se defender com a bola? A gente está falando de cerca de 83%, 85%. 83%, 85% de passes certos, eu acho que a gente está trazendo já um índice interessante de retenção de bola, se a ideia foi essa. 600 passes trocados, 580 passes trocados, não estou falando nada absurdo. 712, Manchester City, nada disso. 712, eu trazendo para o nosso cenário. Fluminense com 91% de troca de passes, porque são muitos passes na horizontal, ali próximo da área, passes pouco criativos. Não estou falando nada disso, estamos falando dentro de uma ordem normal. 85%, 600 passes trocados, isso acaba ilustrando pra gente um pouco esses números, como seria esse jogo, a gente consegue montar na nossa cabeça como seria esse jogo. Eu acho que seria importante. Porque a posse de bola do Flamengo, na minha opinião, era mais do que um aliado para Pedro marcar gols, Gabigol marcar gols, brilhar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é mais do que isso. Hoje, na minha opinião, a posse de bola para o Flamengo, ela é uma consequência, ela seria muito importante para o Davi Luiz não sofrer na transição, o Fabrício Bruno não sofrer na transição, o Santos não sofrer gols, o Ayrton Lucas, etc. Mais até do que uma ferramenta principal da galera da frente, seria uma ferramenta fundamental como um escudo de defesa para a galera de trás. Ter a posse da bola unicamente não para marcar gols, mas para evitar tomar gols. Beleza, galera? Obrigado aí pela moral de vocês. Deixa o like que é muito importante pra gente. A gente vai se vendo. Se cuidem. Um grande abraço. Tchau, tchau.